Olá, pessoal! Depois de entender os conceitos de funções exponencial e logarítmica, vejamos agora as regras para o cálculo da derivada dessas funções. Por apresentarem características específicas, as funções exponenciais e logarítmicas possuem também uma regra de diferenciação especial. Começaremos pela regra da função exponencial. Quando temos uma função exponencial de base natural, sua derivada é obtida da seguinte forma: derivamos o expoente e multiplicamos o resultado pela própria função. Para outra base qualquer b, além de multiplicar a derivada do expoente pela própria função, também se multiplica pelo logaritmo natural da base b. Vejamos alguns exemplos. O exemplo 1 solicita que se calcule a derivada da função y igual ao exponencial de rt. Como a função exponencial é de base natural, multiplicamos a derivada do expoente, r, pela própria função exponencial de rt. O exemplo 2 apresenta a função y igual ao exponencial de menos t. Para obter a derivada da função exponencial de base natural, novamente multiplicamos a derivada do expoente, nesse caso menos 1, pela própria função exponencial de menos t. No exemplo 3, temos a função exponencial y igual a 12 elevado a 1 menos t, cuja base não é natural. Nesse caso, a derivada é obtida pelo produto da derivada do expoente, nesse caso menos 1, com a função 12 elevado a 1 menos t e com o logaritmo natural da base, ln de 12. O exemplo 4 pede a derivada segunda da função y igual a b elevado a t. Para obter a derivada segunda, temos que calcular a derivada primeira. Como a base não é natural, temos de multiplicar a derivada do expoente, nesse caso 1, com a função b elevado a t, com o logaritmo natural da base, ln de b. Agora, para obter a derivada segunda, temos de derivar a primeira derivada. O ln de b aqui tem papel de constante multiplicativa. Então, mais uma vez, multiplicamos a derivada do expoente, 1, com a função b elevado a t vezes ln de b, e novamente com o logaritmo natural da base, ln de b. Por esse motivo, a derivada segunda será b elevado a t vezes o ln de b ao quadrado. Passemos agora para a regra da função logarítmica. Quando a função logarítmica é de base natural, sua derivada será igual à razão entre a derivada do termo associado ao logaritmo pelo próprio termo associado ao logaritmo. Quando a base do logaritmo não é natural, adiciona-se o termo multiplicativo 1 sobre ln de b à fórmula da derivada. Vejamos alguns exemplos. O exemplo 1 pede para que se calcule a derivada da função logarítmica y igual a ln de a vezes t. Como a base é natural, temos de dividir a derivada do termo associado ao logaritmo, nesse caso a derivada é igual a, pelo próprio termo associado ao logaritmo, a vezes t. No exemplo 2, também temos o logaritmo na base natural na função y igual a ln de t elevado a c. Agora, a derivada do termo t elevado a c é igual a c vezes t elevado a c menos 1. Dividimos esse termo por t elevado a c, obtendo no final o resultado de c sobre t. No exemplo 3, temos a função y igual a t ao cubo vezes o ln de t ao quadrado. Aqui a variável exógena t aparece no logaritmo e também multiplicando o logaritmo, o que nos leva à necessidade de aplicar a regra do produto para obter a derivada. Para calcular o quarto termo da regra do produto, precisamos aplicar a regra da função logarítmica. Substituindo na fórmula da regra do produto e resolvendo, chegaremos ao resultado de 3 ln de t mais 1 vezes 2t ao quadrado. Por sua vez, o exemplo 4 solicita que se calcule a derivada segunda da função y igual a ln de t. Aplicando a regra da função logarítmica, a derivada primeira será igual a 1 sobre t, ou t elevado a menos 1. Note que o logaritmo não está mais presente na primeira derivada. Logo, para calcular a derivada segunda, basta aplicar a regra da função potência. Por fim, vejamos uma aplicação das regras de logaritmos na obtenção de derivadas. Observe a função exponencial y igual a x elevado a a vezes o exponencial de k vezes x menos c. Para calcular a derivada dessa função, precisaríamos usar a regra do produto. No entanto, podemos recorrer a outro procedimento. Aplicamos o logaritmo em ambos os lados da função para facilitar nossa tarefa de calcular a derivada. Observe a aplicação das regras de logaritmo do lado direito do sinal de igualdade. O produto se torna uma soma, o expoente de x passou a multiplicar o logaritmo de x, e como o logaritmo cancela o exponencial, o expoente k vezes x menos c desce.
Agora, derivamos ambos os lados da função, aplicando a regra da função logarítmica. Do lado esquerdo, temos a indicação da derivada da função em relação a x, sendo dividida por f de x. Do lado direito, a derivada de a vezes ln de x é a sobre x, e a derivada de k vezes x menos c é igual a k. Reorganizando os termos, passando para o lado direito do sinal de igualdade o f de x, e depois inserindo a expressão para a função no lugar de f de x, chegamos ao resultado da derivada. Essas, portanto, são as regras de diferenciação de funções exponenciais e logarítmicas. Agora elas nos auxiliarão na tarefa de encontrar pontos ótimos em problemas que envolvem esses tipos de função. Para mais detalhes e exemplos, consulte o livro e as notas de aula. Como próxima atividade, temos o questionário 6. E até a próxima aula.